Olá, meu nome é Edson Alves, professor de História. Você está aqui no meu canal. A gente está no programa Que História é Essa? Na aula de hoje a gente vai pegar alguns aspectos da economia do Brasil pré-colonial e do Brasil colonial. Assim, sempre caracterizando. A história do Brasil está extremamente vinculada a um evento europeu chamado Expansão Marítima e Grandes Navegações. Então, primeiro Portugal sai em busca de um caminho, de uma nova rota para as Índias, chega às Índias via Oceano Atlântico, contornando o continente africano, o famoso périplo africano, aquele movimento de ciclo oriental. Então, Portugal navega buscando um caminho para as Índias, navegando pelo Oceano Atlântico, chega às Índias, chega numa cidade chamada Calicut, e o representante dessa chegada é o navegador português Vasco da Gama. Tranquilo. Essa primeira etapa então a gente já superou. Vamos agora para a história do Brasil. O período em que Cabral chega aqui, 22 de abril de 1500, os livros chamam de período pré-colonial. O que Cabral está encontrando aqui em 22 de abril de 1500? Uma população nativa. E aspectos geográficos do Brasil, da costa brasileira, claro, muito diferentes dos aspectos geográficos da própria Europa. Entre 1500, ano da chegada de Cabral, até 1530, esse período é chamado de período pré-colonial. Acompanha comigo, ó. Pré-colonial. Pré, você sabe que significa antes da colonização. E o que você tem que entender por colonização? A ocupação do território. Ou seja, entre 1500 e 1530 não há ocupação do território do Brasil, por isso o nome dado a esse período, pré-colonial. Outra coisa que você vai encontrar em prova relacionada a esse tema é o seguinte: qual é a atividade econômica que se desenvolve no Brasil no período pré-colonial? Atividade extrativista, ou seja, o corte do pau-brasil. Quando Cabral chega aqui e posteriormente outras expedições vão se desenvolvendo no Brasil, principalmente as expedições exploradoras, se busca ouro, se procura metais preciosos, ou especiarias que seriam especiarias semelhantes às negociadas na Europa com o Oriente. Porém, não se encontrou nem ouro, nem essas especiarias. O que vai sobrar em termos de exploração econômica? A madeira, o pau-brasil, que você sabe era utilizada para extrair um pigmento de cor avermelhada, que era utilizada para tingir tecidos. Então, no sentido econômico, no pré-colonial, você tem esse dado aí. A economia gira em torno da extração da madeira para o tingimento de tecidos. Quem trabalhava no corte do pau-brasil, no seu transporte e armazenamento das feitorias? O índio. Aí geralmente você acha que esse índio no pré-colonial já trabalha como escravo. Esquece isso. No período pré-colonial, o trabalho indígena ele é classificado como trabalho livre. Aí você vai lembrar daquela palavrinha que você já ouviu em algumas aulas de história, o famoso escambau. O índio brasileiro, no período pré-colonial, trabalhando no corte da madeira, ele cortava, armazenava e recebia mercadorias. Geralmente mercadorias de baixo valor. Facas, espelhos, machados, miçangas, roupas. E essa forma de pagamento era chamada de escambo. Aí pensa assim, esse índio trabalha nesse esquema porque não há ocupação ainda. Então não tem muito sentido, em termos estratégicos, os portugueses escravizarem os índios, já que os próprios portugueses vêm ao Brasil e voltam para Portugal. Vêm aqui e voltam, ou seja, eles não se estabeleceram ainda. Eles precisam ter uma relação amistosa com o nativo, exatamente para que esse nativo se predisponha a fazer esse trabalho de corte, transporte e armazenamento da madeira. Uma outra característica do pré-colonial é o fato de que, assim, os índios, nesse sentido, eles estão tendo um primeiro contato com os portugueses, e os livros e as questões trabalham esse contato como um contato amistoso e, ao mesmo tempo, a promoção de um choque cultural. Aí, assim, algumas questões começam a discutir conceituação e significação em relação ao que seria o Brasil. Brasil é uma construção europeia. Não existia Brasil para o índio. Na verdade, essa terra era chamada por algumas tribos de Pindorama, ou seja, terra das palmeiras. Então, para o índio não existe Brasil, existe Pindorama. E aí, voltando um pouco a essas
esses significados, que no caso são significados europeus, a gente tem que lembrar assim, ó, antes de ser Brasil foi Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz. Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, percebeu? Um significado religioso associado ao processo de vinda dos europeus para cá, processo de exploração da economia. No final das contas, prevaleceu um nome associado à atividade econômica primordial ou primeira, né? Brasil, referência à exploração do pau-brasil. Outra coisa que é associada ao período pré-colonial são as expedições. São dois tipos de expedições. A primeira expedição é chamada de expedição exploradora, e o nome te ajuda a compreender o objetivo. Se a expedição é exploradora, o que ela quer fazer? Coisa óbvia, né? Explorar. Mas o que significa explorar? Explorar nesse sentido significa reconhecer o território, mapear o território e principalmente procurar riquezas que possam ser exploradas. O outro tipo de expedição são as expedições guarda-costas. O nome também te ajuda a entender a finalidade. Se as expedições são guarda-costas, qual o objetivo? Proteger as costas, proteger o litoral brasileiro da presença de contrabandistas, de piratas. Presença que era comum. Muito francês frequentando o litoral brasileiro para contrabandear junto à população nativa o mesmo pau-brasil que era negociado pelos portugueses. Uma outra informação associada ao período pré-colonial está ligada ao sentido da colonização, né? Quando a gente fala assim, Portugal explora o pau-brasil, não é Portugal Estado, né? O Estado português garantia o direito, o monopólio de exploração das riquezas aqui para particulares. Então, o Estado português ele só tem uma postura, uma relação fiscal em relação à nossa exploração. Ela concede a particulares o direito de exploração e cobra esses impostos. O exemplo disso é um indivíduo chamado Fernão de Noronha, que recebeu o primeiro estanco do pau-brasil. E esse contrato foi feito no que os livros chamam de Trato do Brasil, em 1503. Então, ó, vamos resumir mais ainda a ideia, para você estar bem nas provas. De 1500 a 1530, período pré-colonial. Qual é a base da economia? O extrativismo vegetal. Quem trabalha? O índio. Qual a forma de pagamento? O escambo. Então, durante 30 anos, os primeiros 30 anos da presença europeia aqui no Brasil, você tem essa base aí das relações econômicas e sociais. Já de 1500 para frente, você passa a ter o período colonial. Então, entre 1530 e 1808, você tem o período colonial. Aí a base da economia já muda. A economia passa a estar estruturada em cima do cultivo da cana, ou seja, a base passa a ser agrícola. O produto gerado aqui vai ser o açúcar. Então, planta-se cana, produz-se açúcar. Por que Portugal vai eleger a cana como o principal elemento da atividade econômica para caracterizar e estruturar nossa colonização? Devido ao alto valor do açúcar no mercado europeu. Para atrair portugueses, para atrair colonos para o Brasil, era necessário desenvolver então uma atividade que fosse economicamente rentável. E por isso a cana vai ser escolhida como o gênero agrícola e o açúcar, esse produto a ser fabricado. Em cima disso, são divididas em 15 faixas de terra a área colonial, as famosas capitanias hereditárias. Os donatários, alguns vêm aqui tomar posse das suas terras e alguns acabam distribuindo seis-marias para outros colonos que iam formar suas fazendas, montar seus engenhos e produzir o açúcar aqui. Então, assim, nesse processo de colonização do Brasil, você vai ter que lembrar, em 1500, o começo disso, 1530, perdão, começo disso tudo, com Martim Afonso de Souza, a primeira expedição de ocupação do território se desenvolve a partir dele. É o Martim Afonso de Souza que recebe a incumbência do rei de Portugal, um tal de Dom João III, para começar a colonização do Brasil. Vem para cá, chega em 1530, funda a primeira vila do Brasil, Vila de São Vicente, e dá início à atividade do cultivo da cana. Então a atividade canavieira é iniciada por Martim Afonso de Souza. Entre 1530 e 1534 a população vai crescendo um pouquinho, pouca gente, mas assim os portugueses estão chegando e se dedicando à atividade agrícola. Em 1534 é que são criadas as capitanias hereditárias e o território ele é todo dividido. Todo não, São 15 capitanias doadas para 12 donatários. Então, o modelo econômico brasileiro
né, pelo menos nos primeiros 2 séculos, vai estar todo associado ao cultivo da cana e à produção açucareira. E é nessa situação que vai se desenvolvendo, né, a estrutura social vigente, muito baseada na religiosidade, o catolicismo predomina, muito baseada nas relações sociais, onde o senhor de engenho é o grande chefe, é o grande líder, é o grande pai, é a figura masculina de autoridade. Se desenvolve aí sim o tráfico negreiro, a utilização do escravo africano como mão de obra nesse Brasil colonial. Nesse mesmo momento você passa a conviver no Brasil com o capital holandês que financia, né, a produção açucareira como um todo. O Brasil é uma imensa área de cultivo agrícola e os banqueiros holandeses, percebendo isso e sabendo que os senhores de engenho não teriam capital suficiente para comprar escravos, para montar engenho, né, acabavam financiando através de empréstimos essa produção. Ah, mas por que esse banqueiro holandês faz isso? Primeiro, em função dos juros em relação ao empréstimo, e segundo, porque esses mesmos banqueiros ou comerciantes associados a esses banqueiros compravam açúcar brasileiro, transportavam para a Europa e distribuíam. Nesse sentido, a maior parte do capital gerado pelo açúcar brasileiro não ficava no Brasil, nem ia para Portugal, circulava na Europa e acabava parando na mão dos holandeses, que eram os grandes financiadores da produção açucareira no Brasil. Então, o período colonial, no seu início, século XVI e século XVII, vai estar sempre associado ao açúcar. Outra informação que é importante para você é lembrar que o açúcar, a cana, não é um produto, não é um gênero agrícola que vai ser originário do Brasil. Ele é trazido pelos portugueses, as primeiras mudas, porque os portugueses já tinham essa experiência de cultivo e produção açucareira, né, na Ilha da Madeira, na Ilha de Açores e na Ilha de Cabo Verde. Então, durante muito tempo, o Brasil vai ser feito literalmente de açúcar, no sentido de que era a base da economia e a base da produção de riquezas. Bom, espero que essa aula tenha te ajudado. A gente está aqui contigo sempre nesse canal, né? Dá um joinha aí no final, curte, né? Compartilha aí e sugere sempre temas. Meu nome é Edson Alves e estou com você aqui nesse programa Que História é Essa?